Chá e Prosa com Alexandra Gomide, sexta temporada. Hoje no nosso programa vamos conversar com a documentarista e videógrafa nipo-brasileira Inara Chayamit. Depois de atuar em grandes veículos de comunicação no Brasil, ela se dedica ao audiovisual e é mestranda na Universidade do Minho. No seu filme Onde as Ondas Quebram, Inara investiga memórias familiares, diásporas e identidade, trazendo à tona histórias invisibilizadas da comunidade nipo-brasileira. Uma conversa sobre raízes, pertencimento e o poder de contar histórias. Seja muito bem-vinda, Inara. Obrigada, Alexandra. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu mais ainda, porque trazer um tema que a gente pouco fala. Na verdade, tudo relacionado com a imigração, mas agora misturando um pouquinho Brasil e Japão. Sim. Muito gostoso. E é interessante a gente poder trazer as semelhanças que existem, na verdade, na vida do imigrante, independente da nacionalidade que ele venha transitar. Sim. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Alexandra. Obrigada. Bom, Inara, a gente sempre começa tentando contextualizar e entender um pouco essa travessia. Por exemplo, no seu caso, por que você não foi para o Japão? O que você veio fazer aqui em Portugal? Há quanto tempo você vive aqui em Braga e o que te trouxe para cá? Estou há uns 3 anos, não fiz essa conta certinha, mas uns 3 anos já aqui em Braga, em Portugal, não morei em outra cidade ainda, em Portugal. Você veio direto para Braga? Foi para Braga, mas na verdade essa resposta é um pouco mais longa, porque eu migrei primeiro para os Países Baixos. Então eu morava lá no Brasil, em São Paulo, aquela megalópole maravilhosa, caótica, mas que me deu muitas oportunidades, que me fez até trabalhar nesses veículos grandes do Brasil, Folha de São Paulo, Editora Abril, Editora Globo, as maiores revistas, sites de lá. Aí abri minha produtora, né, minha empresa produtora, que aí com essa empresa eu consegui produzir uma diversidade muito grande assim, de produtos audiovisuais. Então, websérie, branded content, institucionais, documentários. Então, não foi só... Tive a base do jornalismo, mas ampliei muito, né, os horizontes nesse sentido, lá em São Paulo. E aí, trabalhei para Greenpeace, Google, Go, sabe, Right Games. Nós vamos falar um pouquinho desse muitos seu lugares, espaço lá. Mas eu que te trouxe pra cá. E isso me fez, assim, quando a gente já faz muita coisa, parece que quer novos desafios, né? Então, eu estava naquele momento. Foi em 2019, né, que eu decidi migrar. E muito foi isso, assim, eu sentia que depois de mais de 10 anos em São Paulo, eu estava muito grata por tudo que eu tinha, né, todo o percurso. Né? Mas eu falava, agora eu tenho tanta bagagem e ainda tenho muita energia, não tenho amarras, posso ir para qualquer lugar, quero novos desafios. E na altura, o meu companheiro recebeu uma proposta de sair de São Paulo e ir para Amsterdã. Então, nós dois ponderamos ali as possibilidades, as oportunidades e falamos, é um bom momento. Só que migramos em 2020, antes da pandemia. Então, foi um pouco complicado lá em Amsterdã, não foi fácil lá, né? E depois ele recebeu a proposta, por causa até da pandemia, o trabalho remoto tornou-se uma realidade, né, assim, e uma possibilidade. Então, depois ele recebeu uma proposta para trabalhar de qualquer lugar do mundo, numa outra empresa. E aí a gente ponderou entre Brasil ou Portugal, porque ele é português. Então, a gente falou, ou a gente volta para o Brasil ou vamos para Portugal, porque ele já estava também há mais de 10 anos fora de Portugal. E aí ele falou, eu nunca morei em Portugal, era um desejo também. Vamos lá. E eu falei, vai ser melhor que na Holanda porque é a mesma língua. E aí a gente veio pra cá. E por que Braga? Porque ele é de cá e é a 3ª maior cidade do país, né? Então eu falei, acho que é um bom começo, assim, né? Então você achou um bracarense lá em São Paulo? Foi, nos achamos. Que coisa E aí boa. tocar já esses 3 anos, né? Mas aí você está fazendo um mestrado na Minho. Então, apesar de... É isso, né? Acho que é até engraçado isso, eu perceber essa diferença em Brasil e Portugal. Assim, o pessoal já sai jovem da universidade e faz mestrado, né? Exato. Eu, jovem, fui para o mercado, trabalhei muito e não tive mais tempo para fazer, assim, né? E eu gosto muito desse ambiente de universidade, de estudar. Eu acho que todos os meus trabalhos têm muita reflexão. Tem a prática, mas tem muito da teoria e da reflexão. Eu gosto muito dessa parte. Então, acho que é um bom momento também. Acho que quando a gente se reinsere num lugar também é uma forma de conhecer novas pessoas, além de aprender, né? Tudo que o mestrado pode trazer de conhecimento. Também achei um bom momento para
conhecer novas pessoas e me integrando mais também, né? Então, E a sua adaptação foi tranquila? então, eu sempre comparo com os Países Baixos, que é meio inevitável, foi Foi uma a sua experiência, primeira- foi a minha primeira. Era a experiência. Tanto é que o João, que já tinha morado mais de 10 anos no Brasil, quando ele estava fazendo as malas do Brasil para os Países Baixos, falou, você está preparada? Eu, sim, Ele sabe passaporte. dos desafios, Eu é. falei, sim, o passaporte está pronto, está tudo certo, a mala está pronta. Ele, não, você está preparada para migrar? Mas que legal, Eu nem ele sabia o te que era, ele já trazia. sabia o que era. Né? Exatamente. Então também foi interessante vivenciar isso. E aí na Holanda foi isso, eu senti, imagina, sair do verão do Brasil para o inverno da Holanda, a língua, a cultura, a comida, o clima, é tudo muito diferente. Então quando É eu vim muito para diferente, Portugal, é. foi tipo, Tô nossa. em casa. E ainda é isso, né, com a comunidade, né, que a UAI também reúne, assim, então acho que tem essas conexões, né, e essas similaridades. Tem a comunidade organizada, né, e até quando eu descobri a UAI fiquei muito feliz, falei, nossa, que legal, já tem pessoas, né, Ajuda muito, conectadas, né, facilita ajuda muito esse sentimento de acolhida, né. Exato. E outra coisa muito importante no meu caso é a minha família portuguesa, né? Que é essa acolhida, você ter uma coisa é você migrar para um país não ter esses vínculos, né? E criando aos poucos, Faz que muita você cria. diferença, faz muita Mas já ter a diferença. família portuguesa e os amigos portugueses de longa data do João, nossa, eu tive uma acolhida. Então me sinto muito em casa já aqui, sabe? Que Eu coisa acho que boa, isso é muito bom. Agora, você falou rapidamente aí das suas questões lá no Brasil. Realmente você esteve envolvida com os principais veículos de comunicação, Sim. né, do E país. tem gente que fala, eu não vou falar que eu, né, mas falam que eu pareço jovem, mas eu vou fazer já 40 agora em outubro. É jovem. E peguei a revolução, né, do impresso pro digital. Eu fui pegou a justamente primeira essa vídeo repórter mulher da Folha de São Paulo. Sério? Não tinha. Mesmo entre os vídeo repórteres, não tinha muito. Eu peguei a primeira turma, assim, de vídeo repórteres. E foi muito bom, porque eu estava no maior veículo do país, né, assim, Claro, no maior claro. jornal, né, e com muita liberdade, porque ainda não se sabia, né, o que é isso, o que é internet. O que Então, vem por aí, foi né? muito bom ter essa liberdade também de trabalhar e ao mesmo tempo com essa credibilidade, né, e essa estrutura da Folha. Então, acho que foi assim, eu trabalhei em muitos lugares, mas lá eu digo que foi minha escola. Sim. Sem dúvida nenhuma. Agora, no meio disso tudo, como é que surgiu a ideia do filme? Então, essa já é uma outra... Eu já tinha acho que eu sempre tive essa vontade de fazer algo mais autoral, pessoal, mas ficava sempre trabalhando muito, atendendo os clientes e conseguia pôr um pouco... Claro, a gente consegue nos nossos trabalhos mesmo para clientes colocar nosso olhar, né, um bocadinho de poesia, um bocadinho de... Né, e eu acho que eu conseguia fazer isso, mas ter essa liberdade total de fazer um trabalho mesmo autoral, artístico, né, com essa liberdade foi a primeira vez. Porque mesmo a minha curta... Né? Foi um filho. E aí foi uma jornada mesmo, acho que foi um trabalho que a gente demorou... Eu falo gente porque teve uma equipe, né, não foi só eu. Foram 3 anos, né, entre desenvolvimento, produção, gravação, montagem, né, edição. E depois, na verdade, o filme, a gente acha que quando concluiu, assim, né, a versão final tá pronto, mas não, né, ele nasce. E eu falo que realmente ele nasce quando as pessoas veem, né. Claro. E até por isso que eu falei com o Alexandre, porque ele vai nascer aqui em Braga, né. Na verdade, a gente teve uma exibição na Alminho, mais menor em contexto acadêmico, e agora ele vai nascer para o público em geral, né, na Biblioteca Lúcio Craveiro, com o apoio do Cineclube, durante o Encontros da Imagem. Evento, né, emblemático e super antigo da cidade, então estou muito feliz também da forma que ele está a nascer aqui. E é bom a gente ter essa oportunidade de falar um pouco sobre isso e convidar as pessoas. Sim, exatamente, né? Posso depois deixar a data, o horário, não sei. Com certeza, no final a gente vai deixa o a mensagem. Mas então, assim, ele tem tido uma jornada muito interessante, já passamos em 5 países, mais de 16 cidades, foram 5 festivais de cinema. Olha. E 17, que a gente às vezes quando pensa no cinema, pensa muito só nos festivais, mas para mim, desde o começo era importante que esse filme chegasse também em outros ambientes, sabe? Então, na comunidade, nas universidades, em centros culturais, fora do eixo, né? Que às vezes não tem um cinema ali naquela cidade. Então, acho que foi muito interessante, a gente fez também muitas sessões, cine-debates, em que o público pôde assistir esse filme em ambientes fora, né, desse contexto de festivais.
E, enfim, eu acho que eu estou falando muito, você me Não, fala. tá ótimo. Mas a Alexandra queria saber do começo do filme, né? Pois é, eu quero saber do que se trata exatamente Exatamente, o filme. Vamos começar. Começar falar pelo um pouquinho. começo. Sim, quando eu fui para aí vai na Holanda de novo, tá vendo? Vai para os Países Baixos. Mas quando Mas toda história tem um processo. tem todo um isso, processo. Foi isso. uma jornada muito pessoal mesmo. Mas quando eu saí do Brasil para a Holanda, eu senti uma conexão muito forte com os meus antepassados, que eu comecei a me perguntar: o que eles pensaram, o que eles sentiram quando saíram do Japão, né? E foram para o Brasil sem saber nada. Naquela época não tinha Google. E foram de navio, não de avião, né? Então, assim, como que foi essa jornada para eles? Eu me conectei muito, não sei, eu senti muito... Vieram muitas perguntas. Mas é interessante você tocar isso, porque é uma coisa que eu percebo muito nos imigrantes em geral. Sim. Quando a gente sai do nosso país, é impressionante como é que a gente... que vem à tona algumas reflexões da própria existência, né? Nossa, ali, por que aqui? Por que eu vim para cá? Isso muito... traz naturalmente. É e verdade. aí, para quando a gente tem esse processo reverso, né? No caso da sua família que saiu do Japão e foi para lá, é basicamente isso. Por que eles se propuseram a fazer tudo isso? E surgiram muitas perguntas. E aí, estando na Holanda, foi engraçado, eu falo, até no filme, dando um pequeno spoiler, eu falo que a Holanda foi a minha lua. Porque a primeira vez que o homem saiu, na verdade, a primeira vez não que foi para a Lua, mas que viu a Lua, eles queriam ver a Lua. O próprio William Anders, que é o astronauta que né, fotografou aquela imagem da Terra, ele fala: a gente foi para a Lua para descobrir a Lua, mas descobrimos a Terra. E eu fiz uma analogia com essa jornada, porque parece que a Holanda foi a minha Lua. Lá eu percebi, então, no Brasil me chamam de japonesa. Mas eu não sou. Quando eu vou para o Japão, eu também não sou japonesa. E lá da Holanda eu consegui perceber que o meu não pertencimento era muito forte. Não só na Holanda, que era um país que não era meu mesmo, mas mesmo no Brasil. Eu percebi que essa sensação de não pertencimento era mais antiga. Não era só desse momento, era muito mais profunda. E aí comecei pesquisei muito sobre a história da migração japonesa para o Brasil. Também o caminho reverso, porque depois os nipo-brasileiros vão em peso para o Japão trabalhar em fábricas, né? É engraçado tem a diáspora para os dois lados. Mas comecei, além de essa pesquisa histórica, eu fiz também uma pesquisa pessoal no nível das memórias e descobri a memória mais antiga. Até gosto de fazer essas perguntas, pessoas que estiverem ouvindo, pensem na memória mais antiga que você tem da sua vida. E é um exercício difícil, porque as memórias vão se esvaecendo e a gente constrói. Eu achei isso tudo lindo. Temporizar isso nem sempre é fácil. E eu consegui lá, na Holanda, nos Países Baixos, fazendo esse mergulho interior, lembrar da memória mais antiga. E a memória essa não é spoiler que está no trailer. Eu tô sambando, tô numa festa de aniversário, aos 4 anos de idade, sambando energicamente no meio de uma roda, quando alguém diz, japonesa no samba, quer dizer, a minha primeira memória de infância... E você era brasileira. Já vem com você. Você pode fazer isso? Você cabe no Brasil? Você pode ser brasileiro? Então, já vem uma memória do não pertencimento, né? Muito forte isso. Uhum. E eu não lembrava disso. Inconscientemente você cresceu achando que eu não pertencia ali, né? Exato. E acho que o filme tem toda... Acho que é o principal sentimento que me leva a buscar. É isso, mas também a busca de conexão com a minha própria história, com a minha própria família e com o Brasil, né? Por isso que a acolhida da UAI foi muito importante estar aqui com a Alexandra hoje, porque é uma história, é meio óbvio, mas a gente quer dizer que os nipo-brasileiros são brasileiros, né? Com essa camada a mais. Mas é isso, eu acho que, na verdade, as histórias, os sentimentos, as emoções, elas se misturam, independente do contexto que você esteja. Eu penso o seguinte, que muitos portugueses nos assistem também, e muitos se imigraram, né? Uhum. E deve entender, o sentimento é o mesmo. Sim, e é engraçado a Alexandra falar isso, que eu estava a conversar com um amigo português esses dias, a gente estava voltando de um trabalho juntos. Aí eu falei assim, nossa, Tupi, tem uma coisa engraçada, parece que eu me sinto mais brasileira, vista como brasileira em Portugal do que no Brasil. Porque eu acho que a comunidade sente o que eu sinto, já sente, sabe o que é isso, não? E aí já rola um... É o que acontece com os portugueses que estão na França. Em França.
É verdade, exatamente é verdade. isso. Porque eles chegam aqui já não os reconhecem como português. Exatamente. E quando a minha sogra viu, nem quando ela viu, quando eu falei do filme a primeira vez, minha sogra é portuguesa, né? Ela falou, é a mesma história de portugueses em França. Exatamente. Foi muito interessante. Então, a gente também trabalhou muito, mas isso foi intencional. Eu fiz uma fellowship americana, que tinha pessoas de vários lugares do mundo nessa fellowship, né? Que é um programa para desenvolver trabalhos de não ficção de longo formato. Então, tinha escritores, gente fazendo podcast, eu fazendo filme, outras pessoas fazendo filme também. E eu lembro que isso me ajudou muito também, porque eu pensava, essa história não é só nipo-brasileira, não é só brasileira, é uma história muito universal. Exatamente. É a história da jornada do migrante e com certeza, as pessoas que assistirem vão se identificam de alguma forma, assim, sejam migrantes ou até pela questão dos antepassados também, né? Da busca das raízes e tal. Então, claro. É muito legal a Alexandra comentar isso. Muito rico, na verdade. Oi, Nara, e qual que tem sido, então, a trajetória do filme até agora? Então, teve toda essa trajetória que eu falei um pouquinho antes dos 5 países e tal. Que já foram exibidos já lá, foram então. exibidos. Pronto. Recentemente, a gente exibiu em Toronto, né, no Canadá, e também no Japão. Tivemos nossa primeira sessão no Japão recentemente também. No Japão deve ter sido Foi muito forte. Porque também demorou mais um bocadinho, porque a gente precisava das legendas em japonês. E não é uma coisa muito simples, né? Então, demorou um pouco mais para chegar no Japão. Mas agora a ideia é que em breve a gente consiga fazer o lançamento já, né, assim, para todas as pessoas poderem acessar. Antes disso, fazer esses lançamentos, né, esse de Braga, que é muito importante também. Claro. E aqui em Portugal foi interessante, porque a primeira exibição foi na Universidade de Coimbra, para estudantes de estudos fílmicos, do professor Sérgio Dias Branco. E foi uma sessão que eles fizeram o visionamento, né? Exibiram num dia, e no dia seguinte eu fui debater com eles. Que então maravilha. foi bem rico. Olha. E depois teve essa da Uminho, né? Então foram 2 universidades. Da Uminho fez também, teve o debate. Não deu tempo, mas porque teve aquele apagão. Mas nem tem tempo, né? Teve o apagão, aí a gente tiveram que refazer a programação. Mas é bom que agora nessa próxima sessão a gente consegue. E depois também teve a sessão do Batalha, Centro de Cinema no Porto, que foi super importante também, que a gente viu o filme em DCP, ficou super bonito, muito legal. Então a gente já está com uma trajetória, mesmo em Portugal, né? Está com uma trajetória muito interessante. Exato, muito bom. E o que a gente percebeu, assim, fazendo a pesquisa com o público, é que pessoas de diversas nacionalidades e origens se conectam mesmo com o filme. Pois é, isso que eu ia te perguntar agora. Como é que tem sido o impacto no público. Em geral? Porque é aquilo que a gente falou. Independente da nacionalidade, quem for imigrante vai se identificar. Se identifica. É muito, muito interessante. Porque a gente fez uma pesquisa, né? Acho que eu tenho essa sorte de ter tido, desde o início, a gente fez uma estratégia de impacto, porque a gente tinha a noção que era um filme muito importante em termos artísticos, mas também em termos sociais. Então, a gente queria mesmo se conectar com o público e é muito importante fazer esse planejamento, né? Então, teve uma curadoria de histórias, em qual história, Então, a gente fez sempre esse exercício, assim, no roteiro mesmo, no desenvolvimento. Depois, para a gente ver se a gente tinha alcançado os nossos objetivos de impacto que traçamos lá no desenvolvimento do filme, a gente fez uma pesquisa mesmo, né? De uma avaliação de impacto. E nessa pesquisa a gente percebeu que mais de 80% descobriram algo novo, então teve impacto em nível de aumento de conhecimento. Então mais de 80% disse, eu aprendi algo novo com o filme, descobri algo que eu não sabia. Muito interessante. Outro resultado de impacto do público que a gente percebeu foi empatia. É isso, pessoas de origens diferentes, né, e não necessariamente nipo-brasileiros, percebiam a conexão da própria história ou da história da família com a história que estava ali retratada. E o outro foi a nível de empoderamento. 77% responderam que eles saíram do filme desejando conhecer mais, seja sobre a história do Brasil ou da história da própria família, né? Saíram com essa vontade de buscar, que eu acho que é outro objetivo do filme. Eu acho que isso que eu passei... Estimular isso também. Não é uma jornada fácil, mas eu recomendo. É tão gratificante no final. E não é que a gente vai ter todas as respostas. Acho que também tem uma beleza nisso. Mas é um crescimento pessoal muito grande, né? Sim, é muito grande. Então, nível de público foi esse, mas também tivemos 2 resultados, assim, tem outros, mas que eu posso dizer aqui.
mais resumidamente, que são a nível de estrutura. Então, o que a gente fez? A gente sabia que é uma história invisibilizada, essa história. Então, a gente traçou o objetivo de fazer o pré-lançamento nos 115 anos da imigração japonesa para o Brasil. Porque esse é o momento que o brasileiro, o Brasil lembra que da nossa comunidade, que eu sei que não é tão grande, mas estamos ali, contribuímos. Mas São Paulo sim, bem sim. grande. E aí, o que aconteceu? A gente conseguiu emplacar, né, que a gente fala no Brasil, essa pauta, né, colocar a nossa história nos maiores veículos, na Globo News, na SP São Paulo, né, o jornal local de São Paulo da tarde, e foi em outros também, o jornal local de Santos, a Globo de Santos também, e outros jornais também, impressos. E foi muito interessante que a maioria deles colocou mesmo a nossa mensagem, que é essa, que Nipo brasileiros são brasileiros. Inclusive, na reportagem do Vitor Ferreira, apareceu muito mais pandeiro e samba do que kimono, sushi, que é o que a gente está acostumado. Não que não faz parte, né? Mas como a gente vive nesse hífen Nipo brasileiro, é a junção dessas coisas, né? Então, foi muito interessante perceber que a gente desafiou esses estereótipos e colocou a mensagem do filme nesses grandes veículos. E aí, terminar com o resultado que eu fico muito orgulhosa, assim, que eu gostaria de compartilhar com o Alexandre e com o público, é que nos 80, a gente também lançou, então, nos 115 anos, pré-lançou, né? E terminou o circuito em Santos nos 80 anos da expulsão. Porque acho que pouca gente sabe, mas os nipo-brasileiros e japoneses foram perseguidos no Brasil durante a Segunda Guerra. Chegaram a perder tudo mesmo. A minha avó é uma delas, né, minha batiã. E aí tem a história dela, que é a história de milhares. E é uma história mesmo pouco conhecida. E então, até dentro da própria comunidade. Então, a gente conseguiu marcar esses 80 anos da expulsão, né, foi no contexto da Segunda Guerra. E saímos, inclusive, nessa Globo Santos. E o interessante foi que o filme conseguiu contribuir para depois, no ano passado, o governo brasileiro pediu desculpas por essa perseguição, né? Reconheceu os erros dessa violação de direitos humanos que eles cometeram. E o filme contribuiu para isso, porque na minha pesquisa, aquela pesquisa histórica que eu disse que eu fui, nossa, a fundo, eu achei uns jornais com notícias antigas, né, da época, que nem a comunidade conhecia. E esses jornais antigos, esses recortes, foram integrados numa revista que depois foi usada como evidência para o pedido de desculpas. Então, assim, nem imaginava, né, que poderia contribuir tanto, né, só de ter as minhas perguntas lá sobre meus... Então, o filme tem uma jornada muito bonita, e assim. um impacto muito grande. Muito grande. Você mencionou várias coisas aí. Você conseguiria apontar, porque teve um impacto social gigante. Uhum. Qual foi o maior impacto? É possível? Ai, meu Deus. Que foram tantos, né? Acho que tem esses todos que eu trouxe, com dados e tal, mas tem um que eu acho que é nível que arrepia a gente, assim, que eu como artista, comunicadora, teve uma das frases que me marcou, acho que eu vou levar para sempre, assim, de público, né? Que foi uma pessoa que respondeu, e nem foi pessoalmente, foi no formulário, ela respondeu: o filme me deixou mais próxima da minha avó que eu não conhecia. Nossa, toda vez arrepia. Porque, assim como eu busco conexão ali, né, com as pessoas, com a minha família, com a minha história, essa pessoa também, e ela conseguia alguma coisa a partir dessa obra, nossa, eu acho que é o maior presente. Mais de qualquer prêmio, qualquer coisa, a gente conseguir trazer isso e o público se conectar, é maravilhoso muito mesmo. É muito bom. É muito bom. Eu imagino o seguinte, a gente aqui, a grande maioria que assiste é luso-brasileiro, né? E é exatamente isso, esse resgate das histórias, dessas conexões, são vidas, né, que estão envolvidas ali. E vidas vão incluir sentimentos, emoções, obrigações, né? Vai trazer muita coisa à tona. Mexe. Eu acho que eu vou te pedir agora, a gente está encerrando o programa, eu vou te pedir para deixar uma mensagem, mas dentro dessa mensagem também um convite. Porque eu acho que, principalmente para quem está aqui em Braga e aqui no entorno de Braga, aqui no norte de Portugal, vai ter a oportunidade, então, de estar lá na Luz Craveiro, acompanhando. Conta e deixa pra gente. O convite, então, fica para todos, para Alexandre também, dia 21 de outubro, né, às 21h30, né, 9h30 da noite, na Biblioteca Luz Craveiro. Os bilhetes podem ser retirados às 21h, né, meia hora antes.
Tem primeiro uma curta da Varejão, né, uma documentarista super importante em Portugal, então estou muito feliz também que tem essa curta que abre depois, vem o filme, né, a longa-metragem. E o convite fica e eu quero muito depois conversar com Consegue adquirir o bilhete antes? Não, só no dia mas mesmo? chegando no dia é possível. Já conversei com a organização, meia hora antes é possível. Tem bastante espaço também, mas tem um público bem cativo também do próprio Cineclube, né? Então também recomendo chegar às 9 horas. Tem esse é o melhor. pessoal que acompanha, não tem como. O bom é que é um horário bom, dá para jantar, né? E Ir pronto, tranquilo e assim, e fico, né, quero na verdade é isso, assistir com todos e depois poder conversar e conhecer também a história das pessoas e me conectar com quem está então aqui. depois do filme você ainda vai ter um momento de conversa? Vai ter um Q&A, né, perguntas e respostas e aí a gente também pode, se expulsarem a gente pode ficar lá e conversar mais, né, eu acho que isso que é o interessante, né, não é só assistir, acho que assistir junto, esse ato coletivo que o cinema traz, de assistir juntos, né? É legal de também ter essa possibilidade de assistir em casa, nem sempre tem os espaços, né? Mas é muito forte essa troca ali na hora, a existir né? uma catarse coletiva e depois a gente poder realmente conversar e olhar um no olho do outro e trocar é maravilhoso. Então eu fico convite para ficar um bocadinho mais também. Com certeza, estarei presente, faço questão, porque Obrigada. Com certeza vou me emocionar e vou aprender muito também. Sim, vamos chorar e rir juntos, porque também tem partes engraçadas. Exato. Mas qual imigrante não tem uma história? Os perrengues, né? Exato, fazem parte. É a nossa vida. Sim. Pronto. Obrigada. Inara, muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Assim, eu já me encantei pelo projeto quando você foi lá na UAI e apresentou. Agora, conversando mais calmamente com você, apaixonei mais ainda. Que bom. Parabéns. Muito super merecido todo o sucesso, toda a trajetória. E que seja só o começo. Sim, obrigada. Arigatou gozaimasu. Obrigada. Obrigada. Esse é o Chá e Prosa com Alexandra Gomide, o seu programa de entrevistas, exibido quinzenalmente às 17 horas de Portugal, aqui na DMTV, e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa.